Olá, no ar, o Holofote, programa que te deixa por dentro de tudo que acontece no mundo da arte e da cultura. Hoje, no Museu Inimar de Paula. Fique ligado! A peça Júlia, a Memória do Futuro é um monólogo e conta a história de uma mulher. Nós conversamos com a atriz e o diretor da peça para sabermos um pouco mais sobre essas apresentações, onde o ator está sozinho, mas nem sempre solitário no palco. No teatro, o monólogo é uma peça que tem apenas um ator no palco, que pode desenvolver um ou mais personagens. Jair Raso é diretor de uma das peças mais famosas desse estilo na atualidade. A diferença entre monólogo e peça com mais atores é justamente essa interação entre eles. A direção realmente ela tem aspectos diferentes quando você dirige um monólogo, mas do ponto de vista para o ator é que faz a grande diferença. Numa peça que tem a interação entre um ator e o outro, a importância, a presença do outro ator ela é fundamental para o desenvolvimento da peça. Nessa, é o próprio ator que tem que ser o seu interlocutor. Portanto, o desafio ele é grande para o diretor, mas ele é incomensuravelmente maior para o ator mesmo. São duas experiências diferentes, né? O monólogo é bem solitário, né? E já um elenco maior, você tem que contracenar com o outro. São dois trabalhos diferentes, mas de qualquer forma o seu personagem ele tem que ser elaborado, ele tem que ser feito, né? Se você não está contracenando com o outro, você está contracenando com uma história também do personagem. Júlia e a Memória do Futuro ilustra bem essa interpretação. É um monólogo que conta de uma forma divertida a história de uma mulher que descobre o poder de construir a memória através de retalhos que vai tecendo durante a vida. A Júlia, apesar de falar da morte, das nossas memórias, das perdas, o Jair entrou no universo feminino com muita sabedoria, sabe? E com muita poesia. Então, é um espetáculo que ele não passa essa densidade. Aliás, é uma característica na obra de Jair Raso. O Jair Raso ele tem a capacidade de pegar um texto denso. Eu tenho visto outros espetáculos dele, que ele está dirigindo, que é denso, mas que, na direção dele, a gente sente que ele coloca num lugar de possibilidades de felicidade. O espetáculo mergulha no universo feminino, mostrando o poder das mulheres que silenciosamente provocam grandes transformações na vida e na família. Júlia e a Memória do Futuro foi uma peça escrita de uma maneira um pouco diferente do que geralmente a gente escreve. De modo geral, o trabalho do autor é solitário. Mas essa peça não. Essa peça nós fizemos um trabalho com a atriz Jussara Costa, a pedido dela, durante um ano. Trabalho de atriz mesmo, ela tinha muitos anos que não pisava no palco, mais de 20 anos, e tinha interesse de voltar para os palcos. Então foi um trabalho do diretor com a atriz, em cima de improvisações, em cima de exercícios, oficinas, e baseado muito nas vivências dela enquanto mulher, na história pessoal dela. E à medida que esse processo foi avançando, eu fui escrevendo um texto fictício, que não é sobre a vida da atriz, e que conta a história das mulheres, né? Baseado na mulher que a Jussara foi, nas mulheres da vida dela e nas mulheres da minha vida. A peça tem a produção do grupo Cara de Palco. Para mais informações, acesse o site www.grupocaradepalco.com.br. Eu vou ficar aqui sentada. Eu vou olhar para ela e dizer: eu sabia que esse encontro iria acontecer. Eu sabia. A exposição Tarsila e o Brasil dos Modernistas reúne um conjunto de obras que apresentam visões singulares de paisagens, tradições e tipos brasileiros. Veja na reportagem.
Tarsila passou por Minas Gerais apenas uma vez, no ano de 1924, quando veio com uma comitiva para conhecer os costumes culturais do estado. Essa visita e muitas outras feitas pelo Brasil resultou em quadros e desenhos que compõem a exposição. A gente trazer Tarsila novamente a Minas. Eu falo por que trazer Tarsila novamente a Minas. Porque em 1924 ela veio com uma caravana cultural viajar por Minas, conheceu Belo Horizonte, Sabará, Ouro Preto, para conhecer essas manifestações populares aqui de Minas. E agora a gente traz, em 2011, ela novamente para Minas e toda mais outros artistas que tentaram retratar o Brasil na época do modernismo. O carro-chefe da mostra é Tarsila, que tem 29 obras expostas. A mostra tem também quadros de artistas modernistas como Di Cavalcanti e Cândido Portinari. São artistas que, direta ou indiretamente, contribuíram para esse imaginário, essa construção simbólica visual dessa brasilidade, que no modernismo era muito recorrente. Vamos retratar o Brasil, vamos olhar para dentro dessa nação e ver quem que são os tipos brasileiros, como essa cultura se comporta, essa paisagem rica, exuberante, ela está sendo trazida aqui também por esses artistas modernistas. Numa viagem à Europa, após a Semana da Arte Moderna de 1922, a artista estudou com quem estava pensando de maneira modernista. Com toda essa carga teórica, Tarsila pinta de uma maneira bem peculiar e é possível reconhecer um trabalho dela no meio de quadros de outros importantes artistas modernistas. Ela tem muita influência de mestres cubistas, por exemplo, Leger, Lyotte. Então, a obra dela é bem peculiar. Ela vai trazer um pouco dessa influência, mas ela é brasileira, ela nasceu numa fazenda no interior de São Paulo, ela faz essa mistura, assim, é bem peculiar dela mesmo. Na época do modernismo, os pintores repensaram sobre a arte aqui no Brasil. Eles passaram a retratar o país de forma original, diferente da arte acadêmica europeia. A gente tem muito retrato da visualidade do negro, por exemplo, Di Cavalcanti, ele vem com várias imagens das prostitutas que ele pintava. A Tarsila, ela vai pensar na modernização, por exemplo, de São Paulo, a modernização chegando ao Brasil, a imigração, sabe? A máquina, é quase a estética da máquina também, e fora a riqueza natural do Brasil. A exposição vai até 10 de julho. A entrada é gratuita e o espaço funciona de terça a domingo. Dia 5 de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. O holofote não podia deixar de falar desse bem tão importante. Para celebrar a data, o Shopping Diamond Mall apresenta a exposição Círculos da Terra. Quando falamos de meio ambiente, logo pensamos em preservação. Foi com o intuito de buscar novas formas de utilização de matérias que a artista plástica Lilita Noronha elaborou 50 obras feitas a partir de fibra de tronco de bananeira. A amostra é composta por objetos variados, como mandalas, quadros, painéis, chapéus, travessas e cachepós. A exposição fica no shopping até dia 14 de junho. Lugares inusitados cada vez mais abrigam exposições. O Hospital de Olhos Dr. Ricardo Guimarães realiza o projeto Viver Arte. Confira! Alegrar o ambiente hospitalar e sensibilizar o olhar do paciente e do visitante. Essa é a proposta do projeto do Hospital dos Olhos, juntamente com a Galeria Errol Flynn. O objetivo do projeto é justamente despertar e instigar o olhar das pessoas através da sensibilidade da arte. A ideia é que as pessoas se conscientizem de que é importante cuidar do olhar, de se preocupar com a visão, para que elas possam aproveitar todas as formas e cores que a vida e o mundo possam nos oferecer. As pinturas de Pedro Guedes são super realistas. A riqueza de detalhes é grande. O público fica instigado a olhar inúmeras vezes os quadros para perceber a particularidade dos traços. Essa fase atual, eu misturo várias escolas. Então é o impressionismo, o realismo, o hiperrealismo, um toque surreal, então isso numa nova abordagem, e então quase que uma saladinha disso tudo. Então acho que tem um pouco a ver com a proposta do hospital, que é todo esse trabalho em relação ao olho, então eu acho que encaixa bem. Ao olhar as obras do artista, a vontade de encostar nelas é imensa.
parece que os elementos saltam para fora da tela. A perfeição dos traços parece dar uma sensação de textura no quadro. Um detalhe nos meus quadros é assim, você não resiste e eu sempre estou pegando alguém em exposição, passando a mão na tela, porque eu preparo a minha técnica, assim, eu elaboro desde o início, entende? O suporte, uso técnicas antigas para preparar essa tela, né? Então ela fica com uma textura incrível, sabe? E aí vem o trabalho em cima, né? Então esses detalhes assim que são hiperrealistas, né? Nossa, as pessoas não resistem. Pedro Guedes, que é juiz forano, cita um caso sobre a reação do público diante dos trabalhos. Aqui na capital, os resultados são parecidos. A última exposição que eu fiz, ela ficou um mês em cartaz. Isso foi em Juiz de Fora. Então eu tive citar um exemplo, que eu tive um visitante, até um colecionador, sabe, de 80 e poucos anos, e ele visitou os 30 dias da exposição, fez questão de assinar no livro de presença, entende? E no final ele me disse que se ele ficasse mais 30 dias a exposição em cartaz, com certeza ele ia lá e descobria assim, novos elementos, né? Que às vezes eu coloco detalhes assim minúsculos, que só com o tempo, entende, que você vai descobrindo isso. Olha, eu acho muito bacana mesmo, porque a arte é uma expressão muito importante do ser humano e ela estando presente em hospitais, em locais que nem sempre a gente vai muito feliz, não é o caso aqui, que é o Hospital de Olhos. Como é que eu posso dizer assim? Ela é como se fosse um refresco para a alma, é um projeto muito interessante mesmo. Os quadros expostos no Hospital dos Olhos alegram não só o ambiente hospitalar, eles podem também enfeitar a parede da sua casa. Parte da venda dos quadros é revertido para a fundação. Por isso que as pessoas, além de aproveitar a beleza dos quadros, podem levá-los para casa e estar ajudando o projeto social de uma fundação que, além do Viver Arte, tem outros projetos também que beneficiam a população de Belo Horizonte. O holofote vai para o intervalo. No próximo bloco, uma entrevista com a banda Manitou. Não saia daí, voltamos já.